Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos à nossa aula do número 34 de Língua Portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um tipo de poema chamado soneto. Eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, deixassem aberto lá na matéria de Língua Portuguesa, já anotem lá o assunto da nossa aula, soneto, e fiquem a postos para vocês fazerem algumas anotações durante a aula. Combinado? Muito bem. Os objetivos para a nossa aula são reconhecer as características de um soneto nos poemas. Então, que vocês saibam, durante a leitura dos poemas, identificar por que um determinado poema é um soneto, ok? Material a postos, pessoal, vamos começar então definindo o que é um soneto, tá? Então, um soneto é um poema com uma estrutura fixa, isto é, ele deverá ser sempre composto do mesmo jeito, da mesma forma. Que jeito que é esse, tá? Então, para ser um soneto, né, o nosso poema precisa ter 14 versos, tá? E esses 14 versos precisam ser distribuídos de uma forma específica. De que jeito? 2 estrofes com 4 versos cada e 2 estrofes com 3 versos cada. Então, quando a prof diz que o soneto possui uma estrutura fixa, o que é aquilo que é fixo, que não se muda? É isso. Para o poema ser um soneto, ele tem que ser escrito dessa maneira. 14 versos, gente. As 2 primeiras estrofes com 4 versos e as 2 últimas estrofes com 3 versos cada, tá? Aqui a prof trouxe para vocês uma ilustração de um soneto. Eu sei que ele está bem apagadinho porque ele é bem antigo já, tá? Então, esse é um soneto que foi o Pedro II que escreveu e que se chama A Vida e o Barco. E ele foi escrito originalmente em 1887 a bordo de um vapor chamado Gironde. E esse vapor levou o imperador e a família para uma viagem à Europa. E lá, durante a viagem, o imperador escreveu um soneto, que é esse soneto que eu trouxe para vocês aqui, tá? Ele está no livro Poesias Completas, de Dom Pedro II, edição de 1932, e essa é a página original do livro lá, ok? Uma curiosidade, né? Então, o Dom Pedro II não foi apenas uma figura importante na história do Brasil, na literatura também, né? Escreveu sonetos nessa estrutura aqui que a prof colocou para vocês. Se vocês quiserem depois pausar um pouquinho o vídeo ou abrir o PDF da nossa aula, vocês podem dar um zoom, vocês vão observar que aqui, ó, o soneto, nos 2 primeiros estrofes tem 4 linhas e nos 2 últimos estrofes tem 3 linhas, compondo a tal da estrutura fixa que a prof contou para vocês que precisa ter um soneto, né? 14 versos, os 2 primeiros estrofes com 4 versos cada e os 2 últimos estrofes com 3 versos cada. Ok, pessoal? Vamos ler um exemplo de soneto? Tá? Então, eu trouxe um soneto para vocês aqui do poeta Vinícius de Moraes, que se chama Soneto de Fidelidade. E antes de fazer a leitura, pessoal, eu até fiz questão de colocá-lo inteiro aqui, ó, nessa página, para vocês observarem por um todo a estrutura do soneto. Vejam, ó, que as 2 primeiras estrofes têm 4 versos, né? Lembrando que verso é cada linha da poesia. Então, ó, 1, 2, 3, 4 linhas na primeira estrofe, 1, 2, 3, 4 linhas na segunda estrofe e as 2 últimas estrofes com apenas 3 versos cada uma, né? Então, totalizando 14 versos. Lembrando, né, que na poesia nós não temos parágrafos,
porque nós temos as estrofes, né, delimitando a divisão dos temas sobre o mesmo assunto, tá? Então, o soneto de fidelidade diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Tá? Então, para vocês compreenderem melhor, agora nós vamos começar a analisar um pouquinho cada estrofe deste soneto, ok? Uma coisa importante que a prof quer frisar para vocês, que eu até coloquei aqui como uma atenção em destaque. Se o poema tiver apenas 14 versos distribuídos de maneira diferente, que não seja as duas primeiras estrofes com 4 versos e as duas últimas com 3 versos, não é um soneto, tá certo? Então, voltando aqui ao nosso soneto. Se eu pegar um poema e não tiver ele distribuído assim, 4 versos, 3 versos e 3 versos, e mesmo que tenha 14 versos no total, não vai ser um soneto. Ele precisa ser distribuído nessa estrutura, gente, tá certo? De nada adianta eu colocar 5 versos na primeira estrofe, 3 na segunda e ter 14 do mesmo jeito. Não é mais soneto, entendido? Então, para ser um soneto, precisa ter essa estrutura, tá? Eu volto a ressaltar, ó, da importância de se valorizar a literatura, a escrita, porque observe o trabalho que teve o poeta ao fazer essa escrita, né? Ele precisou transmitir a mensagem que ele gostaria de transmitir e ainda, né, seguir a regra da escrita do soneto, distribuir essas palavras, essas ideias em 14 versos, as duas estrofes iniciais com 4 versos e as duas últimas com 3, senão não era um soneto, né? Então daí da importância de a gente fazer essa leitura e admirar essas escritas e esses poetas, ok? Vamos então fazer a análise que a prof prometeu para vocês, compreendendo, né, algumas palavras em questão, o assunto de cada estrofe. Então aqui na primeira estrofe nós temos algumas palavrinhas que eu imaginei que talvez vocês tivessem dificuldade de eu compreendê-las, coloquei em destaque. No primeiro verso, a palavrinha atento, quando o poeta diz: de tudo ao meu amor serei atento. No segundo verso, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento, né? Então, vamos ver o significado dessas palavras e compreender o assunto desta estrofe. Vamos lá? Então, primeiro, nós precisamos saber que o eu lírico, que é quem está conversando conosco, que nós já estudamos também, que é a voz que conversa com o interlocutor, não significa que é o autor, né? Ele conversa e diz que de tudo ao meu amor serei atento. Observe o verbo serei, né? Que dá prova para nós, é irredutível de que tem alguém conversando conosco, que é o eu lírico, ok? Mas o que é que ele quis dizer então? Vamos compreender? Então a palavra zelo é derivada do verbo zelar. O prof colocou aqui, ó. O que significa zelar? É cuidar. Mas não é cuidar de qualquer jeito, é cuidar com dedicação, com carinho, né? Então, o que é que o eu lírico está dizendo? Que ele promete cuidar de modo carinhoso do seu amor,
tá? Então, qual é o assunto da primeira estrofe, né? É a promessa que o eu lírico faz de cuidar do amor dele, ok? E ser atento, o que que é aqui? A mesma coisa que cuidar, né? Porque se você é atento, você cuida, você percebe as coisas, ok? Então, só relembrando, o prof pôs uma atenção para vocês, que o eu lírico não significa que é o autor, é a voz, né, que conversa com o leitor ou com o ouvinte, ok? Segunda estrofe, diz assim: quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, e ao seu pesar ou seu contentamento. Então, o que que significa louvor aqui, ó? Esta palavrinha louvor, ela está no sentido figurado, significa um elogio, não é louvor de cantar, que também tem esse sentido, né? A palavra pranto aqui, ó, no terceiro verso, significa choro, tristeza, né? E a palavra pesar, lá no último verso, significa uma mágoa, um desgosto. Então, o que é que a gente pode dizer que é o assunto dessa segunda estrofe, né? É a promessa do nosso eu lírico de estar com o ser amado em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins, de tristeza, de choro, por exemplo, né? Terceira estrofe, esta já com 3 versos. Lembrando, né, que no soneto nós temos esta estrutura. As 2 estrofes iniciais com 4 versos e as 2 estrofes finais, cada uma com 3 versos. Então, aqui ele nos diz o seguinte: e assim, quando mais tarde me procure quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Então, ele diz que quando tudo acabar, quando a morte acabar, vai acabar a solidão dele também. Quarta estrofe. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Palavrinha infinito que a prof deixou em destaque aqui. Qual é o significado de infinito? É algo que não tem fim, nem com a morte, né? Nem a morte vai findar o amor dele, que é o que ele diz aqui. Ok, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho o autor desse poema, o Vinícius de Moraes. Por quê? Para vocês terem em mente que autor não é a mesma coisa que o lírico. Não quer dizer que o nosso poeta, olhem ele aqui, para quem não conhece, né, esteja sentindo-se assim. É o poema que ele escreveu, no qual ele colocou um eu lírico que dialoga conosco, ok? Este eu lírico que se sente assim. Então, o nome completo do Vinícius de Moraes é Marcos Vinícius de Moraes, porém, ele é mais conhecido só por Vinícius de Moraes, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 1913. Ele era funcionário público, né? E poeta também, né? Filho do funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva. Então, olhem só da onde que ele herdou, né, a veia artística. Ele tinha na família um pai poeta. Com certeza ele via esse pai escrevendo poesias, recitando poesias, lendo poesias, né? E é de lá que provavelmente ele herdou essa veia artística, tá? A mãe dele era uma pianista chamada Lídia Cruz, né? E a gente percebe que ele desde pequenininho já mostrava interesse pela poesia, é o que a história nos trata. Ele já faleceu, né, em 1980 com 66 anos. Mas ele deixou para nós uma literatura muito rica. E além do soneto que eu trouxe para vocês, eu vou apresentar para vocês mais alguns títulos. Tem muitos outros sonetos que ele escreveu. Então, temos um soneto chamado Soneto de Amigo, Soneto de Separação, Soneto de Amor Total, Soneto de Amor Maior.
E se vocês gostaram de ler sonetos, ficaram curiosos, a Prof deixou aqui um link no qual vocês têm todos esses sonetos e muito mais outros de Vinícius de Moraes para leitura, ok? Então quem gostou acessa lá e conhece os demais sonetos. E agora eu trouxe uma novidade para vocês, quem sabe nem é novidade, vocês já sabem, né? Vamos ver. Sabiam que na nossa cidade, São Bento do Sul, nós temos um escritor de sonetos? Temos, sim, senhores. Um escritor de sonetos que é o professor José Corman. Quem sabe vocês até conheceram esse homem já pessoalmente, né? Ele escreveu um livro chamado 1000 Sonetos de Pensamento Positivo. E a Prof colocou a foto aqui, ó, do livro. Já viram esse livro por aí nas bibliotecas? Ah, eu acho que sim, né? Nas escolas da nossa rede, nós temos esse livro na biblioteca disponível. Então, se você não conhece ainda, quem sabe você faz uma visitinha na biblioteca, conversa lá com o bibliotecário e vê se tem um livro para emprestar. Né? Um escritor de sonetos que, quem sabe, vocês podem cruzar com ele na rua amanhã ou depois. Imagine que surpresa, né? Então tá aí a dica do livro. E eu trouxe um soneto para vocês que faz parte desse livro, tá? Esse soneto, se vocês forem observar, tiverem, né, o livro em mãos, ele está lá na página 198 do livro do professor José Corman. E ele escreveu o seguinte soneto: O Esquilo e a Onça. E aqui a Prof também fez questão, ó, de colocá-lo inteiro na página, por mais que a letra fique um pouquinho menor, né? Para vocês observarem que ele possui a estrutura fixa de um soneto. Ele possui os 2 primeiros estrofes com 4 versos e as 2 últimas estrofes com 3 versos cada um, tá? Por isso é um soneto. Então o nosso escritor são-bentense escreveu assim: E pulava alegre esquilo, saltitando pelos galhos, ia buscando seus atalhos, muito leve, sem estrilo. Eis que a onça, vendo aquilo, com pensares nada valhos, resolveu-se de frangalhos recompor de mente o estrilo. Pensou ela: como pode este esquilo que sacode ser feliz e ter emoção? Mas contente o esquilo acode, é o deixar que o mal nos rode, isso seca o coração. E esse é um soneto que faz parte do livro, ok? Observaram então, né, que tem um poema fixo, portanto é um soneto, 14 versos, 4 versos nas 2 primeiras estrofes, 3 nas 2 últimas estrofes, ok? E eu trouxe um pouquinho, né, da história do nosso escritor de sonetos. E aqui está a foto dele, para quem não conhece. Ele é do jeitinho que vocês estão vendo aí, né? Hoje, se vocês encontrarem ele na rua, vocês vão ver ele desse jeitinho aqui, né? Não com a mesma roupa em específico, mas vocês já vão reconhecer, né? Então, ele é escritor de história do Brasil também. Ele começou em 1968. O livro mais recente que ele publicou foi em 2018, que se chama História de Santa Catarina. Então, além de escrever sonetos, ele escreve outros tipos de literatura também. Ok, pessoal? Eu vou finalizando a aula com essa deixa, né, de apresentar um escritor da nossa cidade de sonetos. E lembrando a vocês que vocês têm uma atividadezinha para fazer sobre esse tema, né, para fechar o conteúdo. Agradeço a atenção e a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Muito obrigada, até mais, tchau!